Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast Raízes Profundas. Eu chamo-me Sofia Nóbrega e estou muito feliz por estar aqui uma segunda vez. E agradeço imenso também o feedback que recebi do primeiro episódio e vamos começar antes de estar prontas e mesmo com medo, continuamos com medo, mas bora lá. E o tema do episódio de hoje é um tema que é especial para mim, mas que ainda me toca muito, que é desafiante para mim de falar, mas senti que estava a ser divinamente guiada a fazê-lo, portanto segui o meu instinto. E o tema é como foi o meu processo de descoberta e de aceitação da minha sexualidade. E mais do que falarmos de orientação sexual, é para falar aqui de processo de aceitação, processo de nos aceitarmos quando temos algo que de alguma maneira nos diferencia e que socialmente pode não ser assim tão bem visto e abraçado. Como é que se processa esse processo de aceitação? E então vou começar um bocadinho por falar como é que foi o meu processo. Eu lembro-me de quando era criança, há tanto tempo, tenho esta memória muito viva de ter as minhas amigas a falar de atores que elas achavam super lindos, como Leonardo DiCaprio, como Johnny Depp, todos os bonitões desta vida. E eu lembro-me de achar aquelas conversas até um bocadinho aborrecidas e de dar todas as semanas. Eu escrevia poemas à minha professora de História, eu escrevia poemas e dava-lhe todas as semanas e ela ainda os tem até hoje. Por isso, caso ela esteja a ouvir, um grande beijinho para essa minha professora que foi muito importante. E lembro-me de quando via filmes, quando lia um livro, lembro-me sempre de ficar muito fascinada, sempre pela atriz ou pela mulher que era inspiradora, que é pela sua força, pela sua beleza. Lembro-me sempre de ficar muito fascinada, ou num filme, ou quando lia um livro e de achar sempre que era tão belo. Mas lá está, nós crescemos numa sociedade heteronormativa, sempre a ouvir que vamos casar com um homem ou que vamos namorar com um rapaz, e eu acreditava realmente que essa era a minha realidade e que eu realmente gostava de rapazes e que era hetero. E lembro-me já mais em adolescente, estar a ver assim na televisão uma novela onde passou qualquer coisa entre duas mulheres, um amor entre duas mulheres, e lembro-me de aquilo super mexer comigo, eu sentir uma coisa no corpo e de pensar, isto não, isto é errado. E tentar tirar a todo custo aquilo da minha cabeça e quase já adivinhando que se aquilo fosse, seria um processo super desafiante e difícil e errado, que era a ideia que me tinham colocado de alguma maneira ao longo do meu crescimento, e eu não queria nada passar por aquilo, ser diferente de alguma maneira que fosse. E eu lembro-me também de sentir que o estereótipo que me tinham colocado da mulher que gosta de outra mulher é um estereótipo de uma mulher que é muito masculina, e eu lembro-me de sentir que eu não me encaixava e eu não tinha qualquer outra referência de algo diferente, e porque de alguma maneira eu sempre fui muito feminina, e de alguma maneira sempre me atraí muito pelo feminino, pela beleza do feminino, pela beleza da mulher, que lá está, essa beleza há, se ela for mais masculina ou se ela for mais feminina, porque nós temos essas duas energias. Qualquer ser humano tem a energia yin e a energia yang, a energia feminina e a energia masculina, mas lá está, eu não tinha qualquer referência da mulher que gosta de outra mulher e que é mais feminina, então eu sentia que eu não me encaixava.
E ao longo do tempo, lá está, eu achava sempre que gostava de rapazes e já na faculdade, com 18 anos, lembro-me perfeitamente do sítio, estava a andar com uma amiga minha e a minha amiga disse assim, do nada, olha, eu sou hetero, mas eu quero experimentar estar com uma mulher. E eu lembro-me de olhar para ela e dizer, vai, eu também sou hetero, mas quero também experimentar com uma mulher. Experimentar estar com uma mulher. E aquilo passou, não pensamos mais no assunto e pouco tempo depois eu estava no Porto e sei que isto parece super a filme, mas foi realmente assim. Eu estava a entrar dentro de uma casa de banho e houve uma rapariga que eu não conhecia, estava a sair e nós esbarramos literalmente uma contra a outra e eu lembro-me que é inexplicável, mas eu senti uma faísca tão forte, uma atração tão forte por ela que eu lembro-me de pensar, eu só quero conhecê-la. E lembro-me de um amigo meu que a conhecia perguntar-me assim, mas o que é que se passa? Tu gostas de mulheres? E eu, sem ter pensado, sem nunca ter dito aquilo a alguém, eu disse sim. E foi a partir daquele dia que todo o processo de aceitação e descoberta começou. E foi um processo que está em constante evolução, não é um processo acabado, mas foi um processo muito desafiante, claro, porque nós não crescemos a ouvir que vais poder namorar com uma rapariga ou vais poder namorar com um rapaz e está tudo certo. Não, nós crescemos de alguma maneira muito com aquele, no meu caso, eu cresci muito com uma sensação que era errado e eu lembro-me que o que me ajudou muito no meu caso individual foi estar rodeada de amigos que ou eram da área do teatro ou eram da área espiritual e então tinham uma mentalidade muito aberta e a maioria dos meus amigos era homossexual, são homossexuais e eu lembro-me que aquilo sempre foi muito normal para mim. Eu nunca percebi o preconceito nem a maldade, porque para mim era uma coisa natural como beber água, só que quando fui eu a passar por aquilo era diferente. Então eu sentia que os outros serem era ok, era normal, mas eu ser era errado. E ultrapassar completamente esse sentimento de que de repente nós somos alguma coisa que socialmente é errada é super difícil e desafiante e é um processo que leva muito tempo e que é preciso muito carinho muita calma. E sem dúvida o que me ajudou foi essas conversas com os meus amigos, de eu sentir, ok, eles serem é normal, mas eu serei errado, e dos meus amigos dizerem, opa, isso é super normal. Isso ajudou-me super a conseguir que eu me descobrisse com mais liberdade, a realmente a abrir e a libertar-me de estereótipos, a conversar com pessoas que tinham passado pelo mesmo, a começar a colecionar referências que até então eu não tinha. Comecei-me a libertar dos estereótipos que me tinham sido concedidos, que eu tinha pré-fabricado ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência, e de repente a ler livros, a ver filmes, a ver artistas que são homossexuais e que falam sobre isso nas suas obras com liberdade, que acham belo. De repente eu comecei a colecionar todo um novo mundo que eu até então não tinha e a querer também a libertar-me de caixinhas, porque numa primeira fase nós vamos querer colocar-nos dentro de uma caixinha, atrás de um rótulo, e eu a pouco e pouco eu quis libertar-me de caixinhas, eu gosto de ser seres humanos e eu quis e quero sempre descobrir-me com liberdade, com liberdade. E sem dúvida eu acho que ajuda-me muito conversarmos uns com os outros, não termos nunca medo de conversarmos uns com os outros, claro, sem querer impor nada, mas ao longo deste processo, e eu já passei por muitos momentos de preconceito, já passei por muita coisa, e lembro-me de falar com duas pessoas, dois rapazes, e de eles dizerem que ao longo da sua infância mostraram-lhes que ser homossexual é errado, eles são hetero, mas mostraram-lhes que ser homossexual era errado e então eles não conseguem ver aquilo de forma diferente. E o que eu tentei passar é: tu hoje és adulto e podes
ver de forma diferente. É uma escolha que é tua, claro que pode levar tempo, mas se assim o decidires, podes ver de forma diferente. Mas se for mesmo muito difícil e tu de facto não conseguires, pelo menos tenta respeitar. Eu acho que isso é sempre o mínimo, tenta respeitar. E sem dúvida que às vezes conversarmos com alguém, sem querer impor a nossa verdade, mas conversarmos de espírito aberto, nós não imaginamos o quanto também pode ajudar o outro a ver algo de forma diferente e a abrir os seus horizontes e a tornar-se mais aberto a algo que é diferente dele, mas que não é errado, que é bonito, que é belo, porque o amor em qualquer uma das suas formas é belo, porque se é amor e só amor, como é que pode ser condenado? Como é que não pode ser algo belo? É belo em todas as suas formas. E eu também aqui quero trazer um pouco a perspectiva espiritual face a isto, e eu acho que o que me ajudou muito também foi perceber que nós somos almas, nós não somos um sexo, nós não somos este corpo. Antes de encarnarmos e quando desencarnarmos, nós voltamos apenas a ser almas. Não somos mulheres, não somos homens, somos almas que estão aqui encarnadas para muito aprender, para muito crescer e que durante a experiência na matéria é-nos concedido este invulcro chamado corpo para podermos experienciar esta experiência, esta vivência aqui. Mas somos tão mais do que homens e mulheres. Somos energias, somos almas aqui a aprender. E eu acho que também ajuda muito a perceber que nesta jornada toda, o outro acaba muitas vezes por ser um espelho. E o que é que isto significa? Quando eu não me aceito, por exemplo, se eu estou a emanar inaceitação, nós temos uma frequência vibratória e, por exemplo, se eu tenho muita violência, eu atraio situações de violência para perceber o que está aqui, não é? É isto que significa, nós temos uma frequência vibratória que é o resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das palavras que proferimos, das nossas emoções. E as experiências que nós atraímos externamente vêm validar a frequência que nós andamos a emanar, as nossas crenças. E então, por exemplo, se eu atraio muito conflito, onde é que dentro de mim há o conflito? E eu acho que aqui nesta questão também é muito importante fazer essa análise. Se eu atraio o outro que me rejeita, que não me aceita, em que nível é que eu ainda não me aceito? Em que nível é que eu ainda me rejeito e que o outro de alguma maneira está a ser o agente para me fazer ver o que é que dentro de mim ainda precisa de ser curado? E eu de alguma maneira também posso estar a ser o agente para essa pessoa, para ela também perceber o que ela ainda tem para curar, para se abrir, para ver de forma diferente. E aqui na matéria nós aprendemos através da dualidade, não é? E então muitas vezes nós precisamos, por exemplo, são tudo aprendizagens. Nós precisamos de passar por estes processos de alguém que não nos aceita, de alguém que não nos rejeita, e a aprendizagem para nós é precisamente a de nos aceitarmos, a de nos amarmos do jeito que somos. Estamos ali na dualidade, num ambiente, numa experiência de super inaceitação, precisamente para que eu diga: olha, tu podes não me aceitar, mas eu aceito-me. E eu só aceito que estejas na minha vida se tu me respeitares. E muitas vezes nós estamos aqui embaixo e não conseguimos ver isto com esta distanciação, mas estas vivências, estas dificuldades, muitas vezes são este tipo de aprendizagens. O outro é aquele agente difícil, sim, mas para que eu me aprenda a aceitar-me, para que eu me aprenda a amar-me. E então vem o outro com toda a sua inaceitação para que eu aprenda a amar-me. E muitas vezes é importante fazer esta análise também de em que nível é que eu ainda não me aceito para também estar a atrair isto tudo, porque eu sinto que à medida que eu me fui aceitando, mesmo que eu atraia outros que não me aceitam, eu lido com muita mais naturalidade e mesmo no dia a dia eu acabei
por conseguir ser muito mais natural do que no início, que eu tinha muito medo e que agia por medo. E então eu acho que esta análise interior, em qualquer jornada da nossa vida, é super importante de perceber o que é meu e o que é do outro. Porque, por exemplo, no meu caso, eu sentia que era errado. E claro que me pode ter sido algo que me colocaram na infância, mas agora, em adulta, aquilo estava em mim. E eu é que tive de libertar, que não era errado. A partir do momento que eu me liberto, ok, e surgem os outros que ainda estão a validar aquilo, a partir do momento que eu estou a fazer esse processo, já é dele, já é do outro. Porque, por exemplo, sim, numa primeira fase eu sentia que era errado e à medida que as situações foram acontecendo e que eu fui-me trabalhando muito e que eu me fui curando e que eu me fui aceitando e que eu me fui abraçando e que o outro, por exemplo, parecia que aceitava, mas porque era eu, então tinha que aceitar, mas não digas a ninguém, ou sei lá, tanta coisa que nós podemos ouvir que parece que aceitam, mas que não é normal, que há ali às vezes uma sensação que é errado. É preciso muito perceber, ok, se eu já me estou a trabalhar, aquilo é do outro. Porque não tem nada em mim que é estranho, não tem nada em mim que é errado. Mas isto é um processo que leva bastante tempo e por exemplo, algo que também para mostrar, para mostrar-te como às vezes o outro pode estar a ser um espelho e o quanto esta análise interior constante é importante, é uma história que eu li num livro e que é verídica, no livro do Segredo, que é um homem que era homossexual e toda a sua vida girava em torno do facto de ele ser homossexual e era tudo super negativo no trabalho. Ele era gozado, na rua ele era super violentado. Todas as áreas dele giravam em torno do facto de ele ser gay e era tudo coisas super violentas. E quando ele escreveu para um dos autores do livro do Segredo a contar o seu problema, ele estava sempre a dar o foco no facto de ele ser homossexual e de as pessoas não o aceitarem. E a aceitação ainda não partia dele. E então o que esse autor disse foi: lê de novo aquilo que me escreveste. Tens que mudar o foco e começar a visualizar aquilo que tu queres. E então durante muitos meses que seguiram, ele visualizava sempre aceitar-se e visualizava também as interações diárias a serem muito mais leves. E o que aconteceu foi brutal, porque ao longo dos meses que seguiram, as pessoas que gozavam com ele no trabalho foram mudadas de departamento ou deixaram de o incomodar. Na rua ele deixou de ser incomodado e violentado da maneira que ele era. Ou seja, porque ele começou a mudar o foco e porque ele começou também a aceitar-se. E muitas vezes é importante fazer esta análise de perceber o que é meu, o que ainda está aqui, que é meu e o que é do outro. Porque o que é do outro é do outro. O que é meu sou eu que realmente tenho que curar, tenho que trabalhar e lá está. É um processo que é lento, que leva tempo e também muitas vezes eu agi por medo e muitas vezes eu também aprendi a impor os meus limites. E há aqui muito esta dualidade de perceber quando é que eu estou a agir por medo, quando é que eu estou a impor os meus limites. E eu acho que é, sem dúvida, perceber, ok, eu estou a agir por medo porque eu ainda tenho medo de ser quem sou, ou realmente eu estou de bem e aqui nesta situação eu agi como sentia que mais me fazia sentido. E então é sempre esta análise interior constante. No início eu agi muitas vezes por medo, hoje eu já não acho por medo, mas lá está, é um processo que é lento e sem dúvida eu sinto que o que mais ajuda a libertar, mas claro que isto é o meu processo e é individual e cada pessoa tem que sentir o seu caminho e o que faz ou não sentido para si. Mas o que me ajudou muito, muito a libertar-me foi, sem dúvida, contar à minha família nuclear e ser abraçada e amada pelas duas mulheres mais importantes da minha vida, que são a minha mãe e a minha irmã. E sem dúvida que são processos e conversas que levam tempo e que são muito difíceis mesmo, mas
super ajuda a libertar, porque quando nós estamos presos e sentimos que não podemos ser nós próprios com as pessoas mais importantes da nossa vida, isso é super, super desafiante. E então eu conheço um rapaz que numa terapia, até foi numa constelação sistémica e familiar, ele tinha ido constelar porque é que ele não conseguia entrar na universidade e porque é que a vida dele estava tão presa. E foi super interessante que ele acabou por perceber que estava relacionado com o facto de ele ser homossexual, mas ele não conseguir dizer aos pais. E claro que isto é um processo que cada um tem que perceber o que é que faz ou não sentido e o que é seguro ou não. Mas sem dúvida que eu sinto que nesta situação, quando nós não somos quem somos, nós não sentimos que podemos ser quem somos com as pessoas mais importantes da nossa vida, em algum nível, energeticamente, parece que depois também nos está de facto aqui a travar nas outras áreas da nossa vida, porque energeticamente nós estamos ali presos e bloqueados. Então depois, por exemplo, quando queremos ir para a vida, parece que está ali energeticamente algo preso. E no caso deste rapaz, ajudou muito a contar à família e a libertar-se, porque não há nada de errado, não há absolutamente nada de errado. E eu sinto que nós vimos precisamente a este planeta para crescer, para aprender, para ser felizes e para assumir quem somos, porque nós saímos de uma era de peixes, da era da restrição pura, da era da repressão pura. Então eu sinto que isso ainda de alguma maneira está muito presente na nossa linhagem, mas nós estamos a entrar na era de Aquário, que é a era da liberdade, a era da individualização, a era de sermos quem nós somos. E então eu acho que é precisamente isto que nós vimos ser, assumir quem somos, sem medos, porque o amor, em qualquer uma das suas formas, é algo belo, é algo magnífico, é algo bonito. E é importante perceber que quando eu me estou a condenar, quando eu ainda acho que é errado, aquilo também é algo que eu tenho que resolver dentro de mim e de alguma maneira depois os outros, que acabam muitas vezes por espelhar essa própria condenação interna, também acaba por mudar a própria interação deles para comigo, a partir do momento que eu me aceito. Porque este processo de aceitação é um processo que tem que começar de dentro. É um processo individual e que só nós o podemos travar e que só começa dentro de nós. A aprovação não pode vir de fora. A autoaprovação começa dentro. E eu sinto muito em várias questões da minha vida esta missão, de alguma maneira, porque eu sinto que foi tão difícil para os primeiros a dar os passos. Lá atrás, há tanto tempo em que era condenado e que eles sofreram tanta violência. E então, eu hoje poder ser um bocadinho mais livres do que eles foram, é graças a eles. E é uma honra. E então é por isso que eu sinto que não faz sentido esconder-me, mas isto sou eu. Porque é tão belo andar de mão dada na rua, é tão belo poder dar um beijo na rua. E se eu hoje posso ser um bocadinho mais livre do que eles foram, é graças a eles, que foram os primeiros e que deram os passos mais difíceis de dar. E eu sinto que, sobretudo nós, mulheres, nós vimos da era da invisibilidade. As mulheres eram invisíveis, as mulheres eram o objeto do prazer, o objeto da procriação, não serviam para mais nada. E então eu sinto que nós temos muito medo de ser quem somos, muito medo de expressar a nossa verdade, muito medo de sermos, simplesmente. Porque, seja homens ou mulheres, e sobretudo nesta questão de sermos homossexuais, nós vimos com muitas memórias de lá atrás inconscientemente, ou seja, são memórias inconscientes, mas de lá atrás termos sido quem éramos e termos sido mortos por isso. E então isso está ainda presente na nossa linhagem e é uma coisa muito, muito, muito difícil de ultrapassar. E sobretudo nós mulheres que sempre fomos o elo da invisibilidade, nós de repente dizemos que gostamos de outra mulher e sem dúvida que não é uma rejeição ao homem, de forma nenhuma, e de repente
a sociedade que é dominada pelo homem faz-nos sentir que aquilo é errado. E então o que eu te quero dizer, ou que é errado, ou que falta qualquer coisa. Então o que eu te quero dizer é, chega de nos escondermos. Não há nada para nos escondermos. Nós não temos que ter medo de expressar a nossa verdade, porque no fundo o que nós vimos ser e fazer neste planeta é sermos quem somos e fazermos aquilo que nós somos na nossa essência. E se é amor e unilateralmente amor, não pode haver nada, absolutamente nada de errado. E como nós estamos sempre, como eu me sinto sempre a ser tão divinamente guiada, eu há dias ouvi esta história de duas professoras do ginásio onde eu vou, duas professoras de natação, em que uma mãe estava a dizer que ia colocar a filha na dança contemporânea porque ela faz mais desportos que são associados a rapazes e a mãe tem medo que ela se desvie. E elas também me estavam a contar que tem outro aluno que se veste de princesa e que os pais deixam que ele se vista de princesa. E eu acho que aqui é muito estas ideias que nos vão sendo pré-concebidas, porque lá está, não é pela miúda ir para a dança que se ela de facto, porque a orientação sexual não é uma escolha e não é por ela de facto estar na dança ou estar no futebol que vai determinar isso. Podemos estar a reprimir. O que acontece é muitas vezes o ser humano acaba por estar reprimido, mas lá está, não está dependente de algo externo. Se veste rosa, se veste princesa, não é por ele se vestir de princesa que ele vai ser homossexual ou que não vai ser, e não é por aquela miúda estar no futebol que vai ser lésbica, ou não é por estar na dança que não vai ser, porque a orientação sexual não é uma escolha. Não é uma escolha. E era isto que eu hoje queria muito dizer. Sinto que ainda há muito para falar sobre isto, mas ao meu tempo e está tudo certo. E sem dúvida que aquilo que eu queria mais dizer hoje é que é belo assumirmos quem somos, é belo sermos quem somos, porque o amor, em qualquer uma das suas formas, é belo. E era isto, eu agradeço muito por me ter estado a escutar e se tiveres sugestões de temas ou perguntas também sobre este ou outros temas, podes enviar-me para o meu Instagram ou para o meu Facebook, Sofia Nóbrega Espiritual. E é isso, muita gratidão e até o próximo episódio.